Esta história se passa em um mundo onde uma deusa abençoa cada pessoa com classe e habilidades. Um dia, quando Herol atinge a idade suficiente para receber uma aula, sua família o leva com entusiasmo à igreja para ser avaliado. Quando finalmente chega a vez de Herol, a multidão presta atenção porque Herol é filho do espadachim mais poderoso, Feyre, e do arquimago Leon, e provavelmente está prestes a despertar uma incrível armadura de trama. No entanto, quando o padre tenta avaliá-lo, ele anuncia hesitantemente que Herol não tem classe. O que choca a todos. Mais tarde, quando Arel volta para casa, sua família promete apoiá-lo quando ele acabar sendo um virgem pobre e falido. Porém, Arel lembra que estuda esgrima desde pequeno e acredita que mesmo sem aula, ainda pode se tornar forte com a prática. Com isso, ele se dirige ao campo de treino onde encontra dois garotos com treinamento de espadachim e pede para entrar. Os meninos riem dele, pensando que ele não teria a menor chance, mas Arel insiste em mostrar a eles o que anos de manuseio de sua ferramenta podem fazer. Com isso, Arel começa a brigar com um dos meninos, que imediatamente tem dificuldade em acompanhar. Quando o pequeno covarde percebe que não pode vencer, ele pede ao amigo para participar, mas Arlo é muito mais habilidoso e derruba os dois galhos em segundos. Os maus perdedores começam a gritar por uma revanche, mas são interrompidos quando uma ruiva chamada Rainer aparece e diz aos meninos que eles não são páreo para o filho do espadachim mais forte. No entanto, Rainer revela que seria uma combinação melhor, pois é filho do segundo melhor espadachim da vila e planeja provar que sua família é mais forte que a família de Arel. Como Arel não desiste de um desafio, ele aceita e os dois começam a colidir espadas como uma tempestade. Enquanto os galhos ao fundo observam com espanto, eles se perguntam se Arel realmente não tem classe, pois se mantém sem esforço. Naquele momento, Arel encontra uma abertura e tenta pegar Rainer desprevenido, mas Rainer usa um golpe de lâmina dupla para derrubar Arel no chão e encerrar a luta. Ele então explica que a habilidade desencadeia dois golpes com um só golpe, o que é impossível para alguém sem classe contra-atacar. Porém, Arel insiste que nada é impossível e pretende continuar tentando. Depois disso, Aurel continua a praticar todos os dias até finalmente desbloquear a fatia de lâmina dupla e ficar satisfeito. Só então, um monstro que se parece com o seu ex tenta atacar, mas usa a fatia dupla para derrubá-lo rapidamente. Porém, no momento em que se alegra, ele ouve um goblin ainda maior por perto, seguido pelo grito de uma criança de sua idade. Percebendo que não há tempo para buscar ajuda, Arel corre e descobre que é Rainer, e ele está gravemente ferido enquanto um goblin gigante se aproxima. Arel então respira fundo e se concentra no tempo. Então, antes que o goblin possa atacar, ele o derruba com uma fatia dupla e segue para a fazenda Hora como se não fosse nada. Rainer não consegue acreditar no que vê, mas quando ele desmaia repentinamente, Aurel oferece-lhe um gostinho de sua água benta para ajudá-lo a recuperar as forças. Imediatamente, Rainer volta ao normal e exige saber como Aurel pode usar o corte de lâmina dupla sem ter as habilidades. Mas Aurel diz que simplesmente fez um esforço extra para aprender. Ele até agradece a Rainer pelas várias gritarias que deu, porque lhe permitiram observar a técnica e aprendê-la. Rainer fica impressionado e sugere uma revanche para ver quem é mais forte. Com isso, os meninos se posicionam e lançam seus golpes de lâminas gêmeas ao mesmo tempo, mas Arel cancela o de Rainer, seguido por um terceiro golpe. Rainer insiste que isso deveria ser impossível, já que a habilidade só permite 2 golpes, mas Arel revela que por não ter classe, ele não tem restrições e simplesmente confia em suas habilidades. Apesar disso, Rainer se recusa a acreditar que uma pessoa sem classe seja mais forte. Então eles desembainham as espadas mais uma vez para tentar novamente. Mas Rainer leva uma pancada no rosto e finalmente aceita sua perda. No dia seguinte, Feyre conta a Errol sobre Breja, a cidade das espadas, onde ela trabalhou antes de se casar. Ao ouvir isso, Aurel imediatamente decide que quer ir até lá para testar suas habilidades para se tornar ainda mais forte. Alguns dias depois, enquanto treinava com Feyre, Aurel mostra a habilidade de corte de lâmina dupla que aprendeu, e ela mal consegue acreditar. No entanto, Aurel explica que ele praticou muito até aprender aquela habilidade e pergunta se ela pode lhe ensinar algumas de suas habilidades de classe suprema para que ele possa tentar a sorte na Cidade das Espadas. 5 anos depois, Aurel viaja em uma carruagem rumo a Bresga ao lado de alguns guerreiros de classe avançada. De repente, o motorista chama aqui atenção para uma horda de orcs no caminho e sugere que os guerreiros mostrem suas habilidades. Mas no momento em que o espadachim avista o rei orc, eles fogem do local para se protegerem. Só então Al sai e imediatamente começa a matar os monstros. Mas enquanto eles assistem, ele é cercado por orcs armados. Então ele se vira e derruba os orcs, surpreendendo o motorista da carruagem, que então aponta que ele acabou de executar a Dança das Lâminas, uma habilidade característica da Princesa da Espada de classe suprema. De repente, Aro corre até o rei orc e faz um buraco em sua cabeça com sua espada. Quando ele retorna para a carruagem, seus companheiros de viagem perguntam sobre sua aula. Então Aro revela que não tem classe. Alguns dias depois, chegam a Brejo, onde Arel vê muitos espadachins de classes avançadas.
Então o motorista da carruagem aconselha Arel a começar ingressando em uma guilda, já que ele não pode participar de um torneio sem pertencer a uma. Depois de avisá-lo para tomar cuidado com guildas desagradáveis, o motorista parte, deixando Arel para verificar as guildas que pescam guerreiros. Só então, uma garota chamada Lilia rastejou atrás dele e tentou agarrá-lo por trás, mas Arel se afastou, fazendo-a mergulhar no chão. Impressionada com isso, Lilia acha que ele deve ser talentoso, então ela sugere que ele se junte à guilda dela se estiver procurando por uma. No entanto, Arel recusa e começa a se afastar, fazendo Lilia correr atrás dele e perguntar por que ele nem considera sua proposta. Em resposta, Arel diz que sua guilda é provavelmente um circo de palhaços. Só então, Lilia se oferece para deixá-lo levá-la para um encontro se ele se juntar à guilda dela, mas Arel diz que não está interessado em pranchas planas como ela, danos emocionais. Enquanto ela lida com o dano emocional, Arel pergunta sobre a guilda mais forte da área, e Lilia revela que é a Lâmina Negra, já que eles têm um esquadrão completo de espadachins graduados. Alguns momentos depois, Arel chega à guilda Lâmina Negra e se junta a uma longa fila de candidatos. Mas ao chegar ao balcão, a recepcionista diz a ele que eles exigem que os participantes tenham classe de espadachim avançado ou superior. Então, quando Arel revela que não tem classe, a recepcionista pede que ele tente a carreira de comediante. Mas Arel sugere que eles o experimentem, afirmando que ele poderia passar no teste. Porém, a recepcionista afirma que as regras não podem ser alteradas. Depois, Aurel tenta entrar em outras guildas, mas é rejeitado por todas. Então ele se lembra de uma carta de recomendação que sua mãe lhe deu. Só então Lilia aparece do nada, animada ao ver que Arel ainda não encontrou uma guilda para ingressar, mas Arel diz para ela se perder. Pouco depois, Arel encontra o endereço em sua carta, e quando ele chega perto, Lilia o encontra novamente e diz para ele dar uma olhada no prédio de sua guilda, já que fica próximo. Ao chegar lá, Arel se maravilha com o tamanho do prédio e pergunta por que faltam membros. Em resposta, Lilia explica que a guilda caiu em desgraça e garante que a guilda recuperará seu lugar no topo, enquanto o Rei da Espada Dupla liderar a guilda. Ao ouvir isso, Arel lembra que a antiga guilda de Feyre era liderada por alguém chamado Rei da Espada Dupla, e imagina que a guilda do Alfang deve ser a antiga guilda de Feyre. Ao entrar no prédio, encontram Rod, pai de Lilia, bebendo suas mágoas. E enquanto Lilia o repreende por isso, Arel percebe que está faltando um braço e imagina que ele deve ser o Rei da Espada Dupla. Só então diz a Arel para se perder, pois a guilda já está condenada. E ao sair, Lilia explica que ele era um dos melhores espadachins de Brecha, mas mudou quando perdeu o braço. Apesar disso, Arel diz que vai ingressar na guilda, surpreendendo Lilia. Então ela o faz assinar um contrato para selar o acordo. Ao verificar o contrato e perceber que Arel não tem classe, Lilia pega uma espada para arrancar sua cabeça e repreende Aurel por agir de forma altiva e poderosa quando ele é apenas um saco de carne inútil. Rainer entra na sala e pergunta o que está acontecendo. Rapidamente, Lilia o abraça e explica que trouxe um cara sem classe para a guilda, mas no momento em que Rainer avista Arel, ela o reconhece da aldeia. Porém, Arel não a reconhece porque agora ela parece uma menina. Ele o lembra que eles treinavam juntos na aldeia. Em resposta, Arel diz que se lembraria de uma beleza como ela se eles se conhecessem. Depois disso, Arel acrescenta que costumava treinar com um cara da mesma cor de cabelo que ela. Rainer então revela que ela é a única e acrescenta que ela parece diferente porque deixou o cabelo crescer. Enquanto isso, Arel estava focado em outras coisas que cresciam. Então Rainer o desafiou, alegando que ela se havia ficado mais forte desde a última luta. Pouco depois, enquanto eles lutam, Rainer ataca usando o golpe duplo. Vendo isso, Arlo rebate o ataque com um golpe triplo, mas ainda é atingido pelo ataque de Rainer. Surpreso, Arlo pergunta por que foi atingido e Rainer afirma que ela ficou mais forte. Para mostrar isso, ela larga a cara e espada Fiat e explica que ela pesa 5 vezes mais que as espadas normais. Além disso, Rainer afirma que os ataques dela sempre superarão os dele porque ela adquiriu a habilidade Power Bladesman. Imediatamente, ela pega sua espada e ataca a Arel, que então bloqueia o ataque e diz que subiu de nível ao longo dos anos. A julgar pela força e velocidade de seus golpes, Arel imagina que levará uma surra, então diz que ela não deveria ter revelado seu segredo a ele. Quando Rainer o ataca novamente, Arel desaparece de repente e ataca por trás, surpreendendo Rainer, que de repente percebe que acabou de usar a habilidade das sombras, uma habilidade de classe suprema entre os espadachins. Enfurecido com isso, Rainer ataca Arel perguntando como ele conseguiu, mas Arel evita seus ataques e afirma que simplesmente aprendeu a se mover mais rápido. Só então Arel acerta ela e percebe que sua proteção divina permanece intacta. Rainer então explica que a habilidade Power Bladesman também concede a ela a habilidade Coragem, que a protege de seus ataques. De repente, Rainer ataca Riel novamente, mas dessa vez ele evita o ataque e a derruba. Quando Lilia anuncia Errol como vencedor, Rainer fica envergonhado e sai correndo. Depois, Errol pergunta por que a guilda está bagunçada e Lilia revela que eles estão endividados. No entanto, ela afirma que está surgindo um concurso, onde eles poderão ganhar dinheiro suficiente para saldar a dívida.
Ao ouvir isso, Errol se pergunta como Rainer permaneceu na guilda apesar das circunstâncias. Então Lilia narra como Rainer foi rejeitado por todas as guildas até que Rod a acolheu e garantiu a Arel que tudo o que eles precisavam fazer era vencer a competição. No dia seguinte, quando Arel se junta a seus companheiros da guilda, ele percebe Rainer de mau humor. Enquanto isso, Lilia anuncia que tem o número necessário para participar de um concurso e acrescenta que entrará no concurso na semana seguinte. Depois, ela explica que é uma partida eliminatória 1 contra 1, onde vence o time que tiver o último sobrevivente. Ao ouvir isso, Rainer comenta que eles estão ferrados, mas Lilia garante que eles não serão emparelhados com um espadachim de nível B, já que todos são de nível B. Quando Lilia sai para verificar os resultados dos jogos, Rainer se levanta para sair também, mas RL vai atrás dela e diz que gostaria de aprender essa habilidade com ela. Ele então segura as mãos dela e pede que ela o use como saco de pancadas até que ele domine a habilidade. Quando RL se recusa, RL diz que é uma boa maneira de construir um relacionamento, surpreendendo Rainer, que então diz que não gosta desse tipo de perversão. Então RL explica que ele só precisa de uma surra para desenvolver a habilidade intestinal, mas Rainer o lembra que as habilidades só são concedidas pela deusa. Arlo então discorda, afirmando que aprendeu o corte de lâmina dupla e a habilidade de sombra sem a deusa. Alguns momentos depois, Rainer entrega sua espada para Arlo e diz que não pode brandi-la. Mas para sua surpresa, Aurel desembainha uma espada e aponta para ela. Depois de explicar que os esforços às vezes superam os talentos, Aurel entrega a espada e Rainer concorda em ajudar em seu treinamento. Quando ela avisa que não vai se conter ao bater nele, Arel a elogia para irritá-la. De repente, Lilia retorna e anuncia que eles foram lançados contra a Blackblade Guild, a principal guilda com 8 espadachins de nível. Depois de apontar que eles estão ferrados, Lilia percebe Arlo espancado no chão e pergunta o que aconteceu. Em resposta, Rainer diz que eles estavam fazendo um treinamento especial. No dia da competição, Lilia ouve alguns caras falando mal da guilda Dragonfang e apostando na guilda Blackblade, então ela fica furiosa e tenta lutar, mas Rainer a resgata. Só então Lilia ressalta que pelas probabilidades de apostas feitas na guilda, ninguém espera que eles ganhem, então de repente ela decide correr o risco e torcer para que um milagre aconteça. Porém, quando Rainer pergunta o que acontecerá se eles perderem, Lilia diz que eles cairão em grande estilo. Jorger, o chefe da Blackblade Guild, aparece para zombar de Lilia por recrutar um membro sem classe. Irritada, Lilia pergunta se ele veio menosprezá-los, mas Jorger diz que só está tentando animá-los. Depois disso, Jorger acrescenta que consertou a partida. Ele lhes deseja o melhor e se despede. Quando a luta começa, RL verifica a lista de lutadores e ressalta que Jorger não está incluído. Ele então pergunta se a Lâmina Negra está tentando pegar leve com eles, fazendo Lilia surtar ao lembrá-lo de que eles estão enfrentando um time de espadachins de alto nível. Apesar disso, RL diz que espera ver algumas habilidades interessantes. Posteriormente, Gale, um esgrimista da Blackblade Guild, é convocado para lutar contra Arel, a quem o locutor apresenta como sem classe. Irritado, Gale se pergunta se ele deseja morrer e gostaria de poder se divertir com as mulheres. Imediatamente, o início da partida é anunciado. Dio corre em direção a Arel e o atravessa com sua espada. E enquanto a multidão aplaude, a imagem residual de Arel desaparece de repente. Vendo isso, Joe imagina que está usando a habilidade de sombra e se vira, mas encontra outra imagem residual. De repente, Gale encontra 2 cópias de Arel e se pergunta o que é real. De repente, as cópias atacam Gale, distraindo-o enquanto Arel o cutuca com uma espada por trás. Surpreso ao ver mais de 2 cópias da mesma pessoa, Gale desmaia enquanto Arel afirma que sua mãe o fez praticar a divisão em mais de 5 clones. De repente, Arel é anunciado o vencedor. E enquanto a multidão torce por ele, Rainer diz que não consegue acreditar que ele derrotou facilmente um espadachim. Pouco depois, Arel enfrenta outro espadachim da lâmina preta, mas o derruba com o corte da lâmina dupla. Em seguida, Arel luta contra um espadachim empunhando uma adaga, que então acerta sua pós-imagem, mas é destruído por trás. Vendo isso, Rainer fica preocupado enquanto Lilian fica animada porque não terá que lutar e sugere que comecem a torcer por ele. Pouco depois, luta contra outro contendor com escudo, e quando se sai bem na luta, o contendor ataca acusando-o de mentir sobre sua classe. Enquanto isso, Aro se concentra na luta e diz que terá que desgastar gradativamente a proteção divina do oponente. Quando o Homem do Escudo afirma que é estranho que Erel tenha durado muito tempo na luta, Erel diz que é resultado de seus esforços. Para provar que ele estava errado, o oponente de Arel pressiona para derrubá-lo, mas Arel derruba seu escudo com um chute. De repente, Aurel repete o chute e explica que acabou de aprender com um de seus oponentes, mas o idiota musculoso não acredita. Então Aurel pega o escudo do inimigo e o derruba usando sua própria habilidade. Neste ponto, a multidão percebe que Aurel não pode ficar sem classe, então protesta e exige sua desqualificação. Só então o anfitrião decide fazer um teste público para determinar a classe de Arol. Pouco depois, o anfitrião testa a identidade de classe de JRL usando um cristal mágico, e depois de confirmar que é real, ela anuncia que Aurel está confirmado sem aulas. Ao ouvir isso, a multidão aplaude enquanto Jor fica furioso.
Enquanto isso, nos bastidores, Lilian culpa Rainer por não ter contado a ela o quão forte Aurel é e diz que ela precisa começar a se preparar para se casar com Aurel e amarrá-lo à guilda. Só então o anfitrião chama Masamune, o último lutador da Blackblade Guild, e já que parece que ele ganha a vida abrindo caminho para as pessoas, Lilian acha que ele deve ser a arma secreta da guilda. Quando o duelo começa, Aral fica desconfiado de Masamune, que então revela sua estratégia. Ignorando isso, Aral se aproxima de Masamune e diz que mal pode esperar para ver seu movimento final. Em resposta, Masamune diz que é impossível, já que ele estará morto antes que perceba. De repente, Masamune tenta arrancar a cabeça de Ar, mas Arlie desaparece e aparece atrás dele. Ele então revela que aprendeu com alguém mais rápido que Masamune e o ataca por trás com uma habilidade penetrante de tempestade. Vendo isso, Lilian enlouquece e afirma que é a habilidade definitiva da Princesa da Espada. Então o anfitrião anuncia Arel como o vencedor, enquanto a multidão reclama das apostas perdidas. Quando Arel sai da arena, Lilian pula para abraçá-lo, mas ele se esquiva, fazendo-a cair no chão. Só então Arel vê Rainer posando para um abraço. Mas quando ela aborta a missão no meio do caminho, ele diz para ela tirar a armadura se quiser abraçá-lo. No entanto, Lilian salta novamente e cai no chão enquanto George os observa com ódio. Mais tarde, enquanto comemoram, Lilian tenta animar Rizarelli, mas ele recusa e diz que Rainer é seu pontinho. Isso deixa Rainer em chamas, então ela diz a ele para encontrar uma desculpa melhor para recusar a proposta de Lilian. Aula então pergunta por que ela acha que ele está mentindo e Rainer explica que as pessoas a confundem com um cara, já que ela não tem encantos femininos. No entanto, Aro se mantém preso e discorda dela. Então Rainer revela que não tem tempo para se preocupar em ser feminina, pois pretende se tornar o espadachim mais forte. Vendo que Rainer está desinteressado, Lilian se oferece para mostrar a Errol o melhor momento de sua vida, mas Rainer reclama que ela está agindo como uma enxada. Em resposta, Lilian diz que está apenas tentando fazer uma massagem nele, mas Arel diz que prefere receber de Rainer. Mais tarde, enquanto Rainer vence Arel, Rod aparece e pergunta se eles estão tentando desanimar um ao outro por perderem a competição. Lilian então informa que eles venceram a partida contra o Lâmina Negra, mas Rod diz que provavelmente é porque eles trouxeram seus novatos para a luta. Quando Lilian revela que Aurel venceu sozinho um espadachim e acrescenta que a guilda está voltando, Rod diz que Aurel em breve será arrebatado por uma guilda melhor. Só então Lilian diz que vai se casar com Aurel para evitar isso, mas Arel afirma claramente que não está interessado. Rod então diz a Lilian para desistir, mas Arel diz que Lilian é melhor do que um certo bêbado com um braço só e pergunta a Rod quando ele vai parar de ficar deprimido e fazer algo com suas habilidades. No entanto, isso irrita Rod, então ele agarra Arel e diz que um espadachim duplo com um braço fica com nada além de habilidades inutilizáveis. Depois que Rod sai, Lilian agradece a Arel por dar início a Rod. Enquanto Rainer contribui, Rod precisa redescobrir sua paixão para voltar à ação. Ao ouvir isso, Arel diz que gostaria de aprender algumas habilidades com Rod. Então Lilian Suggets ele experimentou a masmorra abaixo da cidade, que está cheia de armadilhas e repleta de monstros. Ao ouvir isso, Arel diz que gostaria de ir, e Rainer diz que se juntará nele para treinar para o torneio do Deus da Espada. Curioso, Arel pergunta do que se trata e Rainer explica que é a maior batalha de Brezju. Sem que eles saibam, eles estão sendo observados por alguém que então informa a Jorg que estão indo para as masmorras. Empolgado, Jorg pensa em acabar com eles em um acidente na masmorra. No dia seguinte, Lilian tenta jogar uma partida rápida enquanto ele dorme, mas ele a pega e a amarra na cama. Depois, ele vai para o quarto de Rainer e a encontra dormindo falando sobre seu pai. Então ele dá um tapinha na cabeça dela, desejando poder se tornar seu pai mais tarde. Chegue à masmorra e encontre muitas pessoas tentando entrar. Então Rainer adivinha que os outros também estão tentando se preparar para a taça do Deus da Espada. Ao entrar na masmorra, eles encontraram monstros com armaduras vivas. E depois de lidar com eles, Aro aponta que Lilia é inútil na masmorra. Quando ele pergunta sobre sua aula, Lilia se oferece para mostrar suas habilidades, mas Arel diz que não está comprando o que ela está vendendo. Depois, eles encontram um cara ferido pedindo ajuda. Então eles perguntam ao cara como ele se machucou. Ele diz que entrou em uma nova sala e foi atacado por monstros. Rainer sugere que o levem até a saída, mas o cara diz que seus amigos ainda estão na sala e implora que o ajudem a resgatá-los. No entanto, Lilian sugere que negociem, pois não podem trabalhar de graça. Então o cara oferece a eles um saco de moedas e Lilian aceita, emocionada. Arel então aponta que a situação parece suspeita, já que o cara tem muito sangue nele. Mas como Lilian já está planejando uma festa com o dinheiro, eles seguem o rapaz até a sala. Só então eles chegam à sala escondida, onde encontram apenas um rastro de sangue e nenhum sinal dos amigos do cara. De repente, Lilian aciona um rato que teletransporta todos na sala para uma sala diferente. Enquanto o cara enlouquece, um deus da espada aparece e quase destrói todos eles com um golpe de espada. Choque! As mulheres se perguntam qual era essa habilidade, e Aurel afirma que é o corte de ar divino, uma habilidade pertencente aos deuses da espada.
De repente, o deus da espada ataca novamente, mas dessa vez com uma velocidade que bate Arel contra uma parede. No entanto, Arel sobrevive ao ataque e afirma que teve sorte de ter adquirido a habilidade Coragem, então ele dá um golpe no deus da espada, que então coloca alguma distância entre eles. De repente, Arel anuncia que é hora de se testar, surpreendendo as mulheres enquanto avança em direção ao deus da espada usando a habilidade de Passo Divino. Enquanto eles se chocam fortemente com as espadas, o deus da espada ativa uma habilidade que faz com que todos na sala se sintam pesados e percam a força. Mas Arel não foi afetado, já que treinou em condições semelhantes com Feyre no passado. Depois de prever o movimento do deus da espada, Arel distrai com uma moeda e atinge o deus da espada com um ataque infinito. Depois de derrotar o deus da espada, Arel bebe um pouco de água benta para se recuperar enquanto Rainer pergunta como ele conhece a habilidade do deus da espada. Em resposta, Rhaelle diz que sua mãe é uma deusa da espada, surpreendendo Rainer, que então pergunta por que ela está fingindo ser uma princesa da espada. Então Rhaelle diz que é porque ela não gosta de atenção. Só então, um círculo de teletransporte aparece, e quando eles saem, Lilian permite que o cara se junte a eles. Enquanto isso, em uma taverna, Rod ouve alguns caras tagarelando sobre fazer fortuna atraindo os membros da guilda Dragonfang para o fim. Então ele estraga a mesa e pergunta o que fizeram com sua filha. Só então Jorg aparece e revela que os membros de sua guilda lhe disseram que viram Lilian e seus camaradas entrarem em uma perigosa sala escondida na masmorra. Justamente quando Rod desabafa por ter perdido o braço e a filha para a mesma pessoa, ele ouve a voz de Lilian e olha para cima para encontrar ela e os outros tentando comprar comida. Empolgado, Rod a abraça enquanto Lilian acusa Jorg de conspirar para desanimá-los. Quando ela acrescenta que eles derrotaram o deus da espada, Jorg diz que eles não são fortes o suficiente. Em sua defesa, Jorg diz que de acordo com as regras, eles são responsáveis pela sua segurança na masmorra. Enquanto isso, Rod ameaça fazê-lo pagar. Mas Jorg o chama de bêbado inútil antes de sair para usar seu quarto como sala de raiva. Depois que a princesa da espada desapareceu e ele esmagou Rod, Jorg estava prestes a se tornar o bode, mas desabou por perder para um ninguém sem classe. De repente, uma espada possuída por um demônio aparece em seu quarto e se oferece para realizar seu desejo. Algum tempo depois, Lilian anuncia que os jogos preliminares da Taça do Deus da Espada foram postados e enlouquece porque ela foi colocada no mesmo bloco que Arel. Enquanto ela lamenta sua perda antecipadamente, Aurel aparece e diz que está indo bem o suficiente com sua habilidade. Enquanto isso, Rainer foi colocada em uma liga diferente, mas ela espera passar nas preliminares, pois serão adversários difíceis de enfrentar. Só então, Lilian anuncia que eles vão para a masmorra, fazendo Aurel perguntar se ele também tem que ir. Resposta. Lilian diz que eles precisarão dele para salvar o dia se as coisas derem errado. Justamente quando Rod aparece e avisa Lilian para ficar segura na masmorra, ela sai. Então Rod diz a Errol que ele precisa se recompor e começar a agir como espadachim e pai novamente. Alguns dias depois, a Taça do Deus da Espada finalmente começa, e depois das rodadas preliminares, Lilian perde e lamenta a perda. Só então Arel aparece e tenta consolá-la dizendo que ela perderia de qualquer maneira. Depois disso, Lilian avisa que a próxima rodada é a final e o aconselha a manter a guarda elevada, pois seu oponente possui habilidades únicas. No entanto, Arel diz que já viu habilidades suficientes na masmorra. Mas Lilian revela que seu próximo oponente é um espadachim mágico que poderia encantar sua espada enquanto lutava. Quando Errol se pergunta por que um mágico pode competir em uma competição de espadachim, Lilian afirma que estar registrada em uma guilda é o único requisito para ingressar na competição. Pouco depois, Errol encontra seu oponente na arena e ela diz para ele não reclamar quando ela bater nele. Só então que a partida começa, e o espadachim mágico ataca Aurel repetidamente com bolas de fogo, das quais ele se esquiva habilmente enquanto se aproxima dela. Só então Aurel elogia sua habilidade de alternar entre sua magia e sua espada, mas afirma que ela não é mestre em nenhuma delas. Irritada com isso, a senhora ativa uma espada flamejante e tenta chicoteá-lo com as chamas da espada. Porém, Arel foge do chicote de fogo e se defende com sua espada enquanto luta para antecipar seus movimentos. Depois de um tempo, Aurel descobre o movimento e bloqueia perfeitamente os ataques enquanto provoca seu oponente. De repente, ele contra-ataca com um golpe de lâmina dupla que apaga o fogo e corre atrás dela para nocauteá-la com a coronha da espada. Depois disso, Arel agradece por mostrar-lhe uma nova habilidade e se pergunta se ele poderia aprender magia através de um treinamento especial. Poucos dias depois, Lilian tenta fazer com que Rod participe da competição com ela, mas como ele se recusa, ela diz que ele deve estar com medo de topar com Jorg. Irritado com isso, Jorg se senta e diz que é porque agora ele está enferrujado com a espada. Mas Lilian ignora isso e o puxa para cima. No caminho, Lilian comenta que sabe que Rod teria assistido à luta secretamente, pois gostaria de ver Rainer, seu aluno favorito, participar. Enquanto isso, no Coliseu, Arel vê Rainer inquieta e pergunta se ela está bem. Em resposta, Rainer diz que está nervosa com o torneio, pois não conhece seu oponente e ainda não tem uma estratégia definida. Só então o anfitrião anuncia que Arel enfrentará Jorg. E justamente quando Arel se levanta para sair, Rainer agarra suas mãos e lhe deseja boa sorte.
Pouco depois, George aparece na arena parecendo uma cirurgia estética que deu errado. E quando Lilia o reconhece, Rod percebe a espada que ele empunha e avisa Arel para ficar longe dele. Surpreso, o demônio Engorg diz que nunca pensou que alguém reconheceria a espada. Ele então pergunta a Rod se ele faz parte da corte imperial. Ao ouvir isso, Rod percebe que Georg não o reconhece, então ele imagina que deve ter sido possuído por um demônio selado na espada. A espada que York segura é conhecida por ser amaldiçoada, pois foi usada para derrotar um demônio. Como a espada deve ser trancada, Rod se pergunta por que York a está empunhando. O demônio então explica que York quebrou seu selo para acessar seus poderes e se apresenta como Durgeldar. Ao ouvir isso, Reiner explica que o demônio foi convocado por uma divindade maligna nos tempos antigos, e como as pessoas conhecem a história, o público entra em pânico e foge da arena. Enquanto isso, Durgeldar se emociona e lança um feitiço que cria uma barreira e prende as pessoas na arena. Apesar disso, Alice se mantém firme e ressalta que o demônio não é invencível, já que já foi derrotado por um deus da espada. Depois de examinar a memória de George, Durgeldar diz que o deus da espada se foi e não há ninguém que possa derrotá-lo. Mas Arel revela que ainda existe um deus da espada e acrescenta que mesmo não sendo um deus da espada, ele pode derrotar Durgeldar. De repente, Arel ataca Durgeldar e o ataca, surpreendendo o demônio ao saber que ele tem as habilidades de um deus da espada. Quando Aurel bombardeia o demônio com vários ataques, Durgeldar retalia e acerta Aurel. Para sua surpresa, Aurel leva um golpe sem nenhum dano e afirma que essa habilidade é em ação. Depois de bloquear mais ataques de Durgeldar, Aurel ativa seus ataques infinitos. Neste ponto, Durgeldar pensa que Erel é um deus da espada, mas Erel manda voando com sua espada e afirma que ele não tem classe. Quando Durgeldar pousa na arena, Erel o examina e pensa que ele está morto. Mas Durgeldar escapa de Georg e possui Rod. Durgeldar então ameaça matar Lilia porque lê a mente de Rod e pensa que ela é noiva de Aurel. No entanto, Aurel afirma que ela não significa nada para ele e ameaça matar os dois, enquanto Lilia confessa que mentiu para Rod sobre estar noiva de Aurel. Ao ouvir isso, Durgeldar decide afastar Lilian, mas percebe que ele não consegue se mover. De repente, Rod começa a resistir à posse e deixa Lilian escapar. Enquanto Arel se pergunta por que o corpo de Rod não mudou como George quando ele foi possuído, Rod diz que Arel o lembrou que qualquer um pode recuperar sua glória trabalhando duro. De repente, Rod força o demônio de volta à espada e a joga em Arel, que então quebra a espada ao meio. Algum tempo depois, Rod briga com alguns novatos que querem se juntar à guilda e tira o pó deles enquanto diz que eles são péssimos. Enquanto isso, Lilia flagra um estagiário relaxando e pergunta por que ele está se escondendo. Então o estagiário revela que Rod está prestes a acabar com suas vidas. Lilia então diz que Rod voltou a treinar porque Arel saiu da guilda. Além disso, ela revela que Reiner também deixou a guilda para ir atrás dele. Enquanto isso, no caminho de volta para casa, o motorista da carruagem de Arel diz que ele não deveria ter desaparecido depois de vencer o campeonato do Deus da Espada. Mas Arel diz que não há mais nada para ele fazer lá. Curioso, o motorista pergunta por que ele está visitando a aldeia, e Aurel revela que precisa testar suas habilidades e ver se consegue vencer a mãe. Na aldeia, enquanto Fairy cuida de suas flores, Aurel chega furtivamente, mas é descoberto. Ela então comenta que Aurel deve ter adquirido alguma experiência e ele responde dizendo que ganhou a taça do Deus da Espada. Impressionado com isso, Fairy o testa usando uma flor, fazendo Erel perceber que ele iria embora se a flor fosse uma espada. Quando Aurel afirma que antecipou sua mudança, ela o lembra porque é sua mãe. Como treinar em casa pode deixá-lo sem teto, a mãe de Aurel sugere que treinem nas montanhas. Alguns momentos depois, nas montanhas, a mãe de Aurel lança um ataque surpresa contra ele, mas ele bloqueia os ataques combinando múltiplas habilidades. Quando Farah o elogia por isso, Arel pergunta como ela defendeu o ataque. Em resposta, Farah diz que simplesmente bloqueou o ataque balançando sua espada, já que aprendeu a não confiar em sua habilidade praticando com ele. Enquanto lutam nas montanhas, as pessoas percebem as faíscas de seus ataques e pensam que é um monstro. Depois Fairy tenta usar a presença divina nele, mas Errol diz que é ineficaz contra ele agora e lança um contra-ataque. Neste ponto, Fairy diz que não vai mais se conter e atacar, mas Arel se iguala a ela. Enquanto isso, de volta a casa, Reiner bate na porta e Mira, irmã de Arel, pergunta quem ela é. Ela então se apresenta e pergunta se Arel está, mas Mira diz que seu irmão não está interessado em vacas como ela. Justamente quando ela tenta bater a porta na cara de Reiner, Arel e Fairy chegam e dizem a Mera para não ser rude com os convidados. Ao ver Arel, Mera pula nele para recebê-lo e pergunta por que parece que ele foi atropelado por um trem. Em resposta, Arel diz que estava treinando com Fairy. Então Mera pergunta quem ganhou, e Fairy diz que Aurel venceu porque ficou mais forte. Depois disso, Fairy pede a Aurel que a apresente a Reiner. E quando eles se sentam lá dentro, ela acrescenta que está interessada na história de romance deles. Só então Aurel apresenta Reiner e afirma que eles moram juntos na cidade. Porém, Reiner esclarece que eles só vivem juntos como membros da guilda e pergunta a Reiner por que ele deixou a guilda sem se despedir.
Em resposta, Arel diz que aprendeu todas as habilidades e decidiu seguir em frente. Quando Farha elogia Reiner por ter vindo de longe para encontrar Arel, Reiner diz que ela também é da aldeia e acrescenta que veio pedir que a aceitasse como discípula. Só então Evans entra e notifica Farha sobre os danos devastadores que encontraram na floresta. Mas Farha diz que ela estava apenas caçando um monstro com um réu quando isso aconteceu. Quando Evans reconhece a presença de Reiner, Farha percebe que ela é sua filha, enquanto Evans pergunta por que ela está na aldeia. Antes de responder, Farha responde dizendo que Reiner quer aprender como ser uma boa esposa. Ao ouvir isso, Evans chora enquanto Reiner esclarece que ela apenas pediu para ser discípula de Farha. Farha então diz que pode ensiná-la a ser as duas coisas, e Evans dá sua aprovação, dizendo que estava preocupado com o futuro de Reiner quando ele perdeu sua esposa. Enquanto isso, Arel entra no escritório de Leon e o encontra fazendo pesquisas sobre magia. Então ele pergunta a Leon o que ele está fazendo e Leon revela que está trabalhando em uma técnica definitiva. Só então Leon diz que ouviu a conversa e elogia Arel por trazer uma namorada para casa. Depois disso, Arel pede a Leon que lhe ensine magia, mas Leon diz que é impossível. Na cozinha, Farha pede a Reiner para picar alguns vegetais. Mas quando ela ataca os vegetais e destrói a mesa, Farha pergunta se ela cozinhou na guilda. Em resposta, Reiner diz que deixa outra pessoa cuidar disso e sugere que eles se concentrem na esgrima. No entanto, Farha afirma que sua mente, corpo e habilidade devem ser refinados para que ela se torne a melhor espadachim. Quando Reiner concorda com isso, Farha diz que está animada por ter mais uma filha em casa. Só então Reiner pergunta sobre Astea, e Mara revela que ela saiu de casa para tornar o mundo mais fácil para as pessoas sem classe viverem. Mais tarde, enquanto Arel e Leon consertam a mesa quebrada, Arel pergunta a Leon por que ele não conserta a mesa com magia, mas Leon diz que Fera gosta do cheiro de serragem nele. Ele então decide mostrar um pouco de magia a Aurel e conserta uma xícara quebrada. Depois disso, Leon diz a Aurel para desistir de aprender magia, já que nem todo mundo tem a mana necessária para lançá-la. Aurel então pergunta se é realmente impossível, e Leon explica que embora tenha aprendido habilidades sem aula, as coisas são diferentes com magia. Quando Arel diz a Leon que ele pode ter mana, Leon pergunta como ele poderia saber, e Arel revela que isso aconteceu enquanto Reiner estava batendo nele um dia. Surpreso, Leon pergunta se ela gosta desse tipo de trabalho, mas Arel explica que ele estava tentando aprender essa habilidade. Depois disso, ele narra como esgotou a água benta disponível na guilda depois que um dia foi espancado durante o treinamento e bebeu um remédio que recuperou sua mana. Para testar isso, Leon diz a ele para concentrar sua mana nas palmas das mãos, e quando ele faz isso, as palmas das mãos brilham. No entanto, Aro desmaia e Leon explica que ele esgotou sua mana porque sua magia está baixa. Curioso, Aro pede para mostrar que pode aumentá-la, e Leon diz para ele praticar como fez com sua espada. Mais tarde, Arel vai a uma loja de magia para comprar todas as poções de mana disponíveis e começa a bebê-las para praticar. 6 meses depois, Arel mostra sua magia e Leon anuncia que finalmente é um iniciante e lhe entrega um mago escrito contendo feitiços. Ele então afirma que terá que aprender os feitiços para lançar magia e acrescenta que pode precisar da ajuda da cidade da magia. Mais tarde naquele dia, enquanto eles jantavam, Mira dá críticas negativas a Reiner pela refeição, mas Arel diz que gosta do prato do jeito que está. Quando Reiner diz que está animada em ouvir isso, Feyre elogia Reiner e diz que ela está melhorando na culinária e no manejo da espada. Além disso, Leon comenta que Reiner é trabalhadora e bonito. Mas quando Feyre diz que está com ciúmes, ele lança um feitiço fofo para provar seu amor por ela. 3 anos depois, Feyre prova uma xícara de chá feita por Reiner e comenta que se tornou uma prodígio na fabricação de chá. Enquanto Reiner agradece a Feyre por ensiná-la, Mera grita e aparece para anunciar que encontrou uma carta na cama de Arel. Ao ler a carta, Rina percebe que Arel partiu para a Cidade da Magia. Enquanto Mira chora com isso, Farha afirma que deveria ter se despedido antes de partir e diz a Rina para não fugir sem se despedir. Quando Rina diz que ainda tem muito o que aprender, Farha se pergunta por que seu filho e sua filha precisam sair de casa. Em outro lugar, Arel pergunta ao cocheiro quanto tempo levará a viagem. Quando o motorista responde, um passageiro chamado Kaito pergunta a Arel se ele também está indo para o Instituto de Magia. Quando Arel diz que sim, Kaito ressalta que é tarde demais para ingressar no instituto, já que Arel é mais velho que ele. Só então, uma garota chamada Kufa diz a ele para parar de zombar de Arel, já que ele está se esforçando para superar suas deficiências. Depois, Kaito revela que sua especialidade mágica é o vermelho e pergunta a Sarel sobre a dele. Antes disso, Leon ensinou Arel sobre as várias cores que representam os tipos de magia. Mas como ele não pertence a lugar nenhum, Arel diz que não tem classe, surpreendendo um dos demais passageiros. Só então, Kaido diz que deve ser louco por tentar aprender magia como uma pessoa sem classe e pensa que Arel está brincando. Então Arel tira sua carteira de identidade de classe e mostra a eles. De repente, um rugido alto sacode a floresta e assusta os cavalos da carruagem. Enquanto eles se perguntam o que está acontecendo, Aurel aponta que o rugido soa como o de um rei troll. Ao ouvir isso, Kaito manda o cocheiro se mexer, mas ele diz que os cavalos desmaiaram.
Enquanto eles elaboram um plano, um troll sai da floresta, assustando as mulheres. Enquanto Kaito diz que eles podem enfrentar. De repente, o troll Etishki é atingido por uma clava gigante e um rei troll sai da floresta, assustando todos eles. No entanto, Kaito sai e ataca a fera com um feitiço de bola de fogo e fica sem mana. Quando o Rei Troll começa a se aproximar da carruagem, ele de repente é atingido por um feitiço de explosão e desaparece no local, surpreendendo os passageiros, enquanto Arel diz que foi longe demais com o feitiço. Chocadas com isso, as senhoras apontam que Arel acabou de usar um feitiço de nível mágico enquanto Arel curava os cavalos desmaiados. Vendo isso, Kaito pede desculpas a Arel e diz que não tinha ideia de que era um grande mestre. Kaito então pede que ele seja seu mestre, mas Arel esclarece que não é. Ao pedir a Arel para ser seu mestre, Arel tira seu cartão de identificação de classe para provar que não é mestre, mas as senhoras revelam que o cartão deve ser falso. O motorista então sugere que eles continuem sua jornada, enquanto Arel se arrepende de não ter usado sua espada. Quando chegam à Cidade da Magia, Kaito segue Arel, e as mulheres ficam surpresas ao vê-lo agindo como um cachorrinho domesticado. Ao entrar no local, Kaito pergunta a Errol se ele está fazendo vestibular para magia vermelha, surpreendendo Errol, que então pergunta se o instituto é dividido com base na magia. Quando Kaito confirma isso, as moças avisam para não ser reprovado no vestibular e se separam. Pouco depois, Arel e Kito chegam ao balcão da recepcionista, e enquanto a recepcionista verifica a inscrição de Arel, ele espera não ser expulso. Para sua surpresa, a recepcionista carimba sua inscrição e lhe entrega o número do exame. Quando Arel pergunta se sua turma não importa, a recepcionista diz que ele poderia fazer a prova independente de sua turma. Depois, eles chegam ao local do teste onde o candidato atira uma bola de fogo em um alvo. Só então, Royce, o próximo competidor, entra como se fosse o dono do lugar e fala mal dos competidores anteriores. Depois disso, ele invoca um pilar de chamas e o lança no alvo, surpreendendo os demais candidatos, exceto Kaito, que então diz que Arel pode fazer melhor. No entanto, Aurel o cala com uma batida. Mas quando Royce não para de se gabar de suas chamas, Aurel mostra a ele que o alvo ainda está de pé. Quando Royce fica surpreso ao ver o alvo em pé, o examinador explica que é um alvo de Mithril, criado pela Escola de Magia Amarela. Só então Kaido começa a zombar de Royce, Arel o cala quando ele é chamado para fazer o teste. Depois disso, Arel lança um feitiço de erupção no alvo. Mas como termina como uma pequena coluna de fogo, Royce começa a trollar Royce. De repente, o alvo do Mithril derrete, surpreendendo a todos. Só então Royce protesta dizendo que um feitiço de erupção comum não pode derreter Mithril. Porém, Arau esclarece que ele mesmo criou a técnica. Depois disso, Arau sai de cena e anuncia que está indo para o próximo local de testes. Ao chegar na Escola de Magia Azul, ele encontra Kufa fazendo o teste e a elogia. Surpresa ao vê-lo, ela pergunta por que ele está na escola e Arel explica que está lá para fazer a prova. Só então o examinador chama o próximo candidato. Então Arel se aproxima e lança um feitiço de gelo que atinge o alvo de Mithril. Imediatamente, Arel vai para a escola de magia e encontra Khalid inquieto na entrada. Ele então pergunta se ela foi reprovada no exame, mas Colette diz que está tão nervosa que não conseguiu terminar a inscrição. Quando Colette acrescenta que seus amigos a têm ajudado, RL diz que terá que fazer o teste sozinha. Então Colette pergunta a Arel como ele lida com as coisas quando está nervoso, e Arel explica que nunca ficou nervoso. Ele então pergunta a Colette como as pessoas ficam nervosas, e ela explica que isso acontece quando as pessoas têm medo de estragar tudo. Depois disso, Arel pergunta se ser reprovada no vestibular pode custar sua vida, mas Colette diz que não. Só então ela entende e diz que sempre pode tentar novamente se falhar. Então, RL pergunta como é feito o teste da Escola de Magia Verde e ela explica que envolve girar uma janela com magia. Pouco depois, RL faz o teste e acaba explodindo a janela. Vendo isso, relembra o conselho de Errol e fica motivado para fazer o teste. Depois, Arel vai para a Escola de Magia Amarela e Branca e acerta nos testes. Finalmente, Arel chega na escola... a Escola de Magia Negra e avista uma criatura estranha escondida em uma caixa. Só então, uma garota aparece perguntando se ele viu seu animal de estimação e Arel a orienta a marcar a caixa. Quando ela o encontra e explica que é uma quimera que ela fez, um esqueleto aparece atrás de Arel, e ele rapidamente o decapita, pensando que é um monstro. No entanto, o esqueleto levanta a cabeça e arruma antes de se apresentar como Latália, a escriturária. Arel então pergunta onde é feito o teste, mas Latália diz que a Escola de Magia Negra não faz vestibular. Então Arel sai e encontra Kaito e as mulheres, que discutem sobre em quais escolas ele irá se matricular. Para surpresa deles, Arel diz que frequentará todas as escolas. Pensando que ele se referia às 3 escolas, Kaito diz que deve estar louco para frequentar 3 escolas ao mesmo tempo. Porém, Arel esclarece que frequentará todas as 6 escolas. Algum tempo depois, Arel mostra a Kaito e a senhora sua identificação de estudante para todas as 6 escolas e reclama que os horários de seus cursos se sobrepõem.
No entanto, acrescenta que a maior parte da nota é voltada para exames. E quando ele ressalta que precisa anotar as explicações do professor durante a aula para passar, Aurel diz que vai pegar as anotações emprestadas. Após concordarem em ajudá-lo, Aurel afirma que a escola de magia negra não será problema, pois não tem currículo nem ministra aulas e acrescenta que terá que se concentrar nas escolas de magia branca e amarela. Depois, RL e Kaito vão para uma aula na escola de magia vermelha e estão prestes a passar por Royce, que então lhes diz para não ignorá-lo. Em resposta, Kaito o chama de mal perdedor e Royce acusa Errol de ser um mago. Mas quando Errol diz que não, Royce pergunta ao professor sobre a aula de Errol. E ele confirma que não tem aula. Quando a aula começa, Kaito enlouquece ao ver os manuscritos escritos no quadro, enquanto Arel se pergunta por que eles estão começando com o básico. Depois, o professor explica que compreender os feitiços os ajudará a usar a magia sem problemas e reduzirá a tensão em seus corpos. Além disso, o professor afirma que eles podem reorganizar feitiços para lançar feitiços mais poderosos que as habilidades básicas. Ao ouvir isso, Kaido lembra a Errol que ele está fazendo isso, mas Errol diz que não sabe que é uma técnica e acrescenta que seu pai misturou feitiços como se fossem quebra-cabeças. Depois, enquanto os alunos se preparam para as aulas práticas, Ao diz que embora nenhuma das aulas lhe tenha ensinado nada de novo, ele acha a Escola Verde interessante por causa de sua magia de voo. Quando Al diz que nunca experimentou magia de voo, Colette diz que é surpreendente, pois ele já pode usar magia de classe avançada. Só então Aurel relembra o momento em que pediu a Leon que lhe ensinasse a magia do voo, mas Leon diz que tem medo de altura e proíbe Aurel de voar com magia. Só então começa a aula prática e o professor demonstra o feitiço do voo enquanto orienta os alunos a assumirem seus pássaros. Enquanto isso, Ariel não consegue voar, mas sua atenção é atraída para Colette, que está começando a flutuar. De repente ela cai e, apesar dos comentários dos colegas, Colette diz que não tem mais medo de errar. Vendo a resiliência de Colette, Ariel decide lançar um feitiço de tornado para se levantar e quase flutua para fora do mundo. Pouco depois, ele cai no chão enquanto Colette o ajuda a se levantar. Só então Skyke aparece para dizer que eles sugam e sobem suavemente para demonstrar o feitiço de voo. Quando pousa, Skyke se gaba de ter estudado magia de voo e de vencer corridas. Curioso, Al pergunta o que significa uma corrida, e Colette explica que é um esporte onde as pessoas competem voando em um percurso para ver quem atinge a meta mais rápido. Quando Al diz que também gostaria de correr, Skyke diz que a próxima corrida será em 2 meses e acrescenta que normalmente leva 6 meses para aprender a voar. Ao ouvir isso, Errol diz que poderia aprender a voar mais rápido combinando feitiços. Algum tempo depois, Kaido se encontra com Colette e Kufa na escola à noite para mantê-los seguros por causa de alguns rumores que circulam. Kaido então pergunta sobre o que se trata o boato, e as senhoras explicam que um fantasma assombra o terreno da escola depois de escurecer. Só então Kaido cobre os ouvidos enquanto Kufo lembra que ele também tem medo de fantasmas. Enquanto eles discutem sobre isso, uma figura escura e voadora se aproxima da janela e a abre para entrar. Chocado, Khaled grita, mas a figura encapuzada fecha a boca enquanto Kaido, trêmulo, ameaça queimar a figura se ele não soltar Khaled. Então a figura encapuzada a solta e tira o capuz. Acontece que era o tempo todo. Então as garotas perguntam o que ele está fazendo fora tão tarde. E Ariel mostra sua magia de voar e revela que tem treinado todas as noites desde o dia em que decidiu participar da corrida. Só então que eles percebem que Ariel é o fantasma de que todos falam. Kaido então avisa Ariel que ele vai se esgotar em breve, mas Ariel garante que ele descansará o suficiente. Quando ele revela que dorme enquanto voa e treina enquanto dorme, as senhoras apontam que acabaram de conhecer um monstro pior que um fantasma. Enquanto isso, Kaido diz que pensou que iria melhorar em magia quando se matriculasse na escola, mas acrescenta que começará a praticar sozinho como Ariel. Ariel então diz a ele para vencer primeiro o medo de fantasmas. Enquanto isso, as garotas falam sobre como Ariel trabalha duro e decidem começar a trabalhar duro também. No dia seguinte, na aula, RL corrige um professor que estava escrevendo um feitiço no quadro, e quando Kaido o elogia por isso, RL explica que ele memoriza os feitiços e acrescenta que criou uma versão abreviada para os feitiços longos. O professor ouve isso e pede a RL para encurtar o feitiço escrito no quadro. Poucos momentos depois, RL escreve uma versão mais curta do feitiço, impressionando o professor, que então pergunta se ele gostaria de fazer um exame de promoção para passar para a 2ª série. Ao ouvir isso, Roy diz que gostaria de fazer o teste também. Então eles chegam ao local da prova, onde a professora explica que para passar na prova eles terão que derrotar uma fera com magia antes que ela se aproxime deles. Então Royce escolhe ir primeiro e ao entrar na trincheira, o Minotauro é libertado. De repente, o Minotauro avança em direção a ele, e Royce dispara alguns feitiços de erupção na fera, mas erra. À medida que se aproxima de Royce, o professor afirma que o feitiço erupção não funcionará em um alvo em movimento. Depois de usar indefinidamente o feitiço de erupção, o Minotauro pula em Royce e desaparece de repente, fazendo Royce perceber que não é ele. Pouco depois, Ariel se prepara para fazer o teste, e de repente, uma fera superior e mais sombria é liberada para testar Ariel. Enquanto o monstro ataca Ariel, ele invoca 2 lanças flamejantes e as atira contra o monstro.
Mas o monstro salta sobre os ataques, fazendo o professor perceber que se trata de um minotauro de classe superior que pode ser muito difícil para Aerol. No entanto, quando ele diz a Aerol para sair do caminho, Aerol diz que pode derrubar a fera. De repente, os ataques de lança evitados se viraram e atingiram o minotauro por trás. Só então, Aerol lança um feitiço de erupção no que sobrou do corpo do Minotauro, enquanto o professor fica maravilhado com isso e se pergunta se há algum erro na avaliação da aula. Justamente quando o professor pensa que ele deveria ser mago, Aerol chega e pergunta como ele se saiu. E em resposta, a professora manda ele retomar a segunda série no dia seguinte. Depois, Kaido se gaba da conquista de Aerol para Kufa e Colette, que perguntam por que é ele quem está se gabando. Quando Kaido diz que está orgulhoso de seu mestre, Aerol esclarece que ele não é mestre de ninguém. Colette diz que Aerol parece taciturno, e Aerol diz que é porque gostaria de ser promovido em todas as escolas. De volta à casa de Aerol, Reiner queima a mão enquanto cozinha, e quando Feyre diz para ela esfriar a mão, ela diz que é só uma pequena queimadura e continua adicionando peixe ao óleo quente. Ignorando isso, Mera reclama que está com fome. Então Feyre diz a ela para ser paciente com Reiner, já que ela não vai desistir assim como Aerol quando ele falhou nos treinos. No entanto, a moça de boca afiada diz que Reiner não se parece em nada com seu irmão. Enquanto isso, Al tenta convencer Hengel, instrutor da Blue Magic School, a deixá-lo fazer o teste de promoção, mas ela se recusa, dizendo que o exame é realizado uma vez por ano e é apenas para alunos exemplares. Ao ouvir isso, ele pede à instrutora que verifique sua magia azul, e ela concorda com a condição de que ele comece a frequentar as aulas. Em resposta, Aerol diz que não precisa das aulas, pois mal aprende o que precisa ali. Sentindo-se insultada, ela decide testá-lo para realmente ver se ele é realmente tão bom quanto afirma ser. Pouco depois, Kufa se preocupa com Errol, desafiando Hengel, que está a um passo de se tornar um arquimago. Após o aquecimento, Hengel revela que Aerol terá que extinguir toda a sua proteção divina usando magia para passar no teste. Depois disso, Aerol pergunta se ela permitiu que ele fizesse o teste de promoção caso ganhasse, e Hengel diz que ele deve estar delirando ao pensar que venceria. De repente, Hengel lança um feitiço de tempestade de gelo que acaba congelando Aerol em pontas de gelo. Justamente quando Hengel pensa que acabou e começa a dar um sermão em Kufa sobre a importância de primeiros ataques fortes, Aro sai de sua prisão de gelo e diz que é a sua vez. De repente, ele invoca pontas de gelo apontadas para Hengel, e ela diz que ele esperava dele mais do que habilidades básicas. Quando ela pergunta se ele acha que os espinhos podem derrotá-la, Aerol adiciona mais espinhos. Porém, ao atacar, Hengel rebate com o mesmo ataque e explica que o mesmo ataque que usou no vestibular também é a especialidade dela, então ele não pode vencer com ele. Ignorando isso, Arryn invoca mais pontas de gelo, enquanto Hengel faz o mesmo. Só então, Arryn cria mais pontas de gelo, enfrentando Hengel por todos os lados. E neste ponto, ela percebe que está ferrada, já que sua habilidade não consegue conter um ataque de todas as direções. Então, quando Arryn ataca, ela levanta um escudo de gelo para se salvar e pensa que vai cansá-lo se escondendo até que sua mana se esgote. De repente, Aerol deixa cair uma lança de gelo nela. E como não tem para onde correr, ela cria um escudo de gelo, que aguenta o golpe e é perfurado pela lança. Em seguida, Kaido elogia Aaron pela surra no professor e pergunta sobre o exame de promoção. Kufa então responde dizendo que Hengel lhe pediu para passar para a próxima série. Só então El diz que será o próximo a ir para a Escola Verde, então ele e Colette vão até a escola para encontrar o instrutor. No entanto, a instrutora diz que precisará de um motivo para realizar o teste para ele. Ao ouvir isso, Al diz que na outra escola, tudo que ele precisava era da aprovação do instrutor. Mas o instrutor diz que eles têm regras diferentes para a escola. Embora Colette sugira que eles saiam, a instrutora ressalta que houve casos em que o diretor deu permissão a alguns alunos, mas ela dissuade Errol de abordar o diretor, pois ele está ocupado e pode expulsá-lo por incomodá-lo. Ao saírem, Colette pergunta a Errol por que ele está com pressa e ele revela que há alguém com quem ele precisa conversar o mais rápido possível. Para convencer o instrutor, Errol pergunta se poderia mostrar sua magia verde, mas o instrutor diz que será expulso. Só então, Colette se lembra de algo e leva Errol ao local da escola onde os alunos treinam para a corrida de voo. Poucos momentos antes, Colette revelou que poderia conhecer o diretor se ganhasse uma corrida lá. Porém, o instrutor disse que a corrida tem mais de 300 competidores, e perguntou se ele acha que vai vencer. Então Aaron se junta à corrida, e quando Kito o anima chamando-o de mestre, Skyke pergunta se ele realmente tem um aluno com sua péssima magia verde. Arel então finge que não tem ideia de quem ele é, deixando Skyke angustiado e furioso. Então ele se apresenta como o cara que se tornará o maior mestre da magia de voo. Em resposta, Auren diz que vai vencer a corrida, surpreendendo Skyke, que então o lembra de como ele caiu durante o treinamento. Aurin então diz que tem praticado desde então, mas Skyke lhe deseja boa sorte e vai embora. Assim, o anfitrião anuncia o início do jogo e a presença do diretor. Pouco depois, a corrida começa e todos decolam. Mas enquanto alguns pilotos batem, Dion, a garota mais rápida da escola, lidera a corrida.
enquanto Skyke fica surpreso ao ver Arel entre os líderes. Em resposta, Arel diz que é uma corrida longa e que ele está reservando forças como todos os outros. Conforme os pilotos se aproximam de uma passagem com uma curva perigosa, alguns pilotos caem enquanto Skyke faz a curva, pensando que Arel também foi jogado na água. Para sua surpresa, Arel o alcança novamente e se pergunta como, enquanto Diane continua voando à frente do grupo. Pouco depois, Arel e Skik continuam seguindo Diane, então ela olha para trás e diz que não consegue acreditar que os alunos da primeira série estão se aproximando dela. Então ela acelera e coloca alguma distância entre eles. Enquanto Skyke a observa voar à frente e ficar sem mana, Arel alcança Dione, forçando-a a voar ainda mais rápido. Mas como atingiu seu limite, Arel utiliza suas armas secretas impulsionando-se com ar condensado sob seus pés e alcança Dion. À medida que se aproximam da última curva perigosa, Dion imagina que irá bater se não diminuir a velocidade. Então ela diminui a velocidade enquanto Aurel a ultrapassa. E na virada, Aurel se quebra com a técnica do ar condensado e voa até a linha de chegada enquanto o público torce por ele. Pouco depois, Diane chega em segundo lugar e o parabeniza, enquanto Sky fica em terceiro. Depois, quando o diretor entrega seu prêmio a Arel, ele pede para ser promovido à segunda série, e o diretor aprova, pois provou ser um aluno exemplar. Algum tempo depois, na Escola de Magia Amarela, Arel tenta se inscrever para uma assembleia, mas a recepcionista avisa que ele está atrasado e não pode se inscrever. Como precisa tirar uma boa nota na assembleia para ser considerado para a promoção, Arel implora que a recepcionista o ajude, mas ela o aconselha a aguardar a próxima assembleia. Para convencê-la a ajudar, Arel revela que projetou um novo tipo de golem e esqueceu de se inscrever na montagem. Só então, um instrutor chamado Rogel o ouve e se oferece para registrá-lo como seu assistente de pesquisa. Arel então pergunta se ele pode apresentar seu golem como assistente, e Rogel confirma que sim. Após a saída de Rogel, a recepcionista revela que, embora Rogel seja o melhor instrutor no controle de golems, ele tem um talento especial para travar batalhas com os alunos durante a assembleia. Além disso, a recepcionista revela que Rogel está em busca de adversário para o ano e avisa Arel para desistir, mas ele manda ela inscrevê-lo, pois é sua única chance de entrar na assembleia. Finalmente chega o grande dia, e após várias apresentações de diferentes formas de golems feitos com magia da terra, Rogel entra na arena com Arel e apresenta seus golems de batalha. Depois disso, ele anuncia que eles terão uma batalha. Enfrentando Arel, o Golem ordena que ele prepare seu Golem e Arel invoca seu Golem chamado Alpha. Só então, Alpha entra na arena parecendo uma cópia de Deadpool, enquanto todos ficam maravilhados ao ver o Golem metálico. Arel então revela que Alpha foi feito a partir da magia da alquimia, mas é controlado pela magia da terra. Enquanto o público fica maravilhado com isso, Rogel diz que o Golem se move bem porque provavelmente está escondendo alguém dentro dele. Então ele remove a cabeça de Alpha, mas não encontra nada dentro. Depois de admirar o trabalho de Arel, Rogel diz que seus golems iriam esmagá-lo em segundos. Então a batalha começa com um dos golems de Rogel correndo em direção a Alpha. No entanto, Alpha bloqueia o ataque, desintegrando o golem do Rogel no processo. Rapidamente, Bragwell diz ao golem para reparar os danos, e as peças quebradas são reparadas. Depois disso, ele implanta as outras unidades de seus golems para lutar contra Alpha. Então Hel controla Alpha para trazer duas espadas e cortar os golems de Bragwell como um cheesecake. Chocado, Ragel se ajoelha e pergunta como um golem se move com fluidez como um espadachim. Arel então explica que isso é possível com um corpo feito de magia de alquimia e um corpo controlado por magia de terra. Após Aro revelar que é o resultado de sua pesquisa, ele pergunta a Rogel se isso o torna elegível para um exame de promoção. Mas Rogel diz que assistentes não são elegíveis. Ele então promete abordar o diretor, e Aroel se junta ao seu laboratório de golem. Então Aroel aceita a oferta. Mais tarde, Arel conhece Kaed, o examinador de seu teste de promoção, que então sugere que eles vão ao local do teste. Vendo seus olhos fechados, Arel pergunta se ela está bem, e Kaed revela que é cega, mas consegue sentir a magia das coisas. Ao verificar a magia de Arel, Keita percebe que ele contém vários tipos de magia mista. Depois eles chegam a uma tumba de um império há muito caído, e Keita explica que agora é um ponto de encontro para os mortos-vivos. Ao entrar na tumba, Aro acende uma luz, mas Keita avisa que isso atrairá mortos-vivos. De repente, os mortos-vivos aparecem, então Arel elimina todos eles usando um feitiço de raio sagrado. Curioso, Arel pergunta se o local do exame fica dentro da tumba, mas Kaed revela que o teste era para derrotar os mortos-vivos, e ele passou. Na saída, Arel usa o raio sagrado em um morto-vivo, mas o morto-vivo permanece. Keita então afirma que deve ser um morto-vivo de classe avançada. Justamente quando o morto-vivo tenta se apresentar, Arel o tortura com alguns feitiços, mas o morto-vivo diz que não pode ser derrotado assim. De repente, lança um feitiço da cruz sagrada sobre ele e transforma os mortos-vivos em confetes. Alguns dias depois, enquanto lia na biblioteca da escola de magia negra, Arel pergunta sobre uma sala vazia atrás da sala de leitura, e ela revela que é uma sala para tentar feitiços. Além disso, ela diz que eles não podem praticar magia fora de casa como outras escolas. Então Arel decide experimentar alguns feitiços desafiadores na sala.
Pouco depois, Arel abre um livro estranho na sala, e de repente um demônio escapa dele e agradece por libertá-lo. Depois disso, o demônio diz que precisará de um catalisador como sangue fresco e carne humana para voltar ao mundo dos demônios. Então ele tenta atacar Arel, que então bloqueia o ataque e tenta um feitiço de explosão, mas não funciona. Divertido, o demônio revela que Aurel já está preso em sua barreira, que bloqueia toda a magia. Só então Aurel tenta arrancar a cabeça do demônio com uma varinha, surpreendendo o demônio. Porém, quando a cabeça se junta ao corpo, Aurel percebe que ela deve ter proteção imortal. Apesar disso, Aurel ataca o demônio repetidamente até que ele enlouqueça, dizendo que logo ficará sem mana. Alguns momentos depois, o demônio foi reduzido a um tamanho mini, então Aurel coloca um selo nele. E enquanto o demônio continua falando, Ara o tortura para lembrá-lo de quem manda. Só então Natália aparece e fica surpresa ao ver um demônio, então Aro revela que tornou o demônio seu familiar. Mais tarde, Aral mostra seu familiar aos amigos, e eles o parabenizam por ter sido promovido em todas as escolas. Depois disso, os amigos de Aral se revezaram na tortura do demônio, a quem Aral então chama de Mad. 6 meses depois, Blag, o chefe da escola de magia negra, reúne-se com outros chefes em uma reunião. Só então decidem que a atribuição de bolsas a cada escola ficará dependente do número de alunos e da sua contribuição para a cidade. Embora todos concordem com isso, Blag protesta contra. Mas como uma escola de magia negra não contribui muito para a cidade, seus protestos são rejeitados. Após a reunião, todos saem, deixando Blag furioso. Mais tarde, enquanto a escola se prepara para um festival, Arel diz que é a primeira vez que ouve falar do Major Lord Festival, e seus amigos lhe dizem que é um festival famoso onde os 6 institutos de magia realizam um concurso. Quando Aurel diz que ouviu falar e foi recrutado para fazer parte da Batalha dos Novatos, seus amigos discutem sobre qual escola ele representará. Só então, Matt afirma que a batalha é entre escolas e pergunta a Arel qual escola ele representará. Em resposta, Arel disse que se reunirá com os diretores nos próximos dias para decidir. Mais tarde naquele dia, Blag tenta magia negra e invoca um monstro viscoso do reino dos demônios para ensinar uma lição a seus colegas. Porém, quando o monstro aparece, ele o engole. Na manhã seguinte, os diretores se reúnem para apresentar seus candidatos para a Batalha de Novatos. Mas como Blag não está em lugar nenhum, eles se perguntam se a escola de magia negra tem alunos. Depois disso, cada um dos diretores se gaba de ter escolhido a melhor escolha para a Batalha dos Novatos. E quando Arel se junta a eles, todos anunciam que ele é o candidato, surpreendendo uns aos outros. De repente, eles ouvem gritos vindos da escola e decidem dar uma olhada. Enquanto isso, enquanto os alunos se preparam para o festival, o lodo monstruoso rasteja por cima da cerca. E vendo isso, Kaito dá o alarme. Imediatamente, os alunos correm na outra direção, exceto Royce, que tenta seus feitiços de lança de fogo e erupção, mas nenhum funciona. Justamente quando o lodo está prestes a festejar com ele, ele é resgatado. Enquanto isso, o Slime vai atrás de Kaito, Kufa e Colette. E enquanto eles fogem, Colette tropeça. Imediatamente, Kufa ergue uma parede de gelo, mas o lodo a rompe enquanto Kaito a atinge com um feitiço de erupção modificado. No entanto, o lodo não sofre nenhum dano. Naquele momento, Colette se lembra do conselho de Arel e decide brigar também. Mas o lodo estica os tentáculos para deixá-los malucos. Mas Arel chega a tempo de cortar os tentáculos enquanto os diretores se juntam a ele na cena. Depois de observar o lodo por um tempo, eles imaginam que deve ser do Instituto de Magia Negra e se perguntam o que Blag está fazendo. E só então um deles aponta que o slime deve ser resistente à magia. Então todos eles lançaram seus feitiços no monstro, mas o lodo só ficou mais forte depois. Só então que eles percebem que isso está se alimentando de sua magia. E justamente quando o lodo tenta capturá-los, ele é selado por paredes de terra. No entanto, ele rompe as paredes e foge. Enquanto isso, Earl observa a situação à distância. E quando Matt comenta que o lodo da gula é um pouco complicado de lidar, Ala o agarra e exige que ele revele o que sabe. Então Matt revela que o lodo pode absorver todas as coisas e crescer. Além disso, ele revela que o slime gosta de mana e cresce cada vez que magia é usada nele. Arel então pergunta se ele pode absorver um nível de magia ou quantidade de ataques físicos maior do que pode suportar. Mas Matt duvida que tal tipo de magia exista e prevê que o lodo absorveria qualquer arma usada nele. Apesar disso, diz que vale a pena experimentar. Então ele invoca sua espada e pede a Matt que o siga. Ao mesmo tempo, os diretores observam o lodo crescer e invadir a cidade enquanto se perguntam o que fazer a respeito. De repente, Arol desce do céu e lança um ataque de fatia de presa de dragão no lodo e simplesmente o corta. Quando ele recupera sua forma, Arol calcula que não sofreu muitos danos, e os diretores flutuam no tapete de Aladdin para se juntarem a um réu no céu. Só então um deles pergunta se ele é um espadachim mágico, mas Arel diz que ele não tem classe e diz para eles irem embora, já que o lodo que come mana é atraído por lançadores de feitiços. Ao ouvir isso, eles imaginam que o mana está indo para a prefeitura, para onde os estudantes convergiram.
De repente, Aurel atinge o lodo com outro ataque, despedaçando-o em pedaços, mas eles continuam se fundindo. Quando Might aponta que os ataques de Aurel não estão funcionando, Aurel ameaça alimentá-lo com o lodo. Só então os diretores prendem o lodo em uma parede novamente, enquanto Aurel convoca seus golems para atacar o lodo e retardá-lo. No entanto, quando isso não funciona, Arel recorre ao uso de magia enquanto Might ri e o provoca. De repente, Arel lança um feitiço, combinando todos os 6 tipos de magia que aprendeu na pesquisa de seu pai. O poderoso feitiço esgota rapidamente as reservas de mana de Arel, enquanto o Slime tenta agarrá-lo do céu. Ele então recebe mana dos alunos e diretores para ajudá-lo a superar o feitiço. Imediatamente, Aro lança o feitiço no lodo e o destrói em segundos. Quando Might expressa seu choque com isso, Aro o agarra, mas ele escapa enquanto os diretores se juntam a Arel no local. Então eles perguntam a Arel o que ele fez para se tornar um Senhor Mago, mas Arel afirma que seu pai é o Senhor Mago e acrescenta que aprendeu a magia de aniquilação com ele. Ao ouvir isso, os diretores percebem que deve ser Leon e falam sobre como todos o conheciam. O diretor então pergunta a Arel se Leon lhe contou o segredo para se tornar um Lorde Mago. Em resposta, revela que envolve adquirir todas as competências e elevá-las aos níveis mais elevados. Depois, RL pega o que sobrou do Slime e decide mantê-lo como animal de estimação. Depois, ele usa a gosma para limpar o lixo e o trata como um cachorrinho. Só então, Kaito, Kufa e Colette invadiram seu quarto, perguntando se ele realmente estava indo embora. Curioso, Arel pergunta como eles descobriram, e eles revelam que o diretor lhes contou. Enquanto tentam convencê-lo a ficar, Arel diz que não tem mais nada a aprender, e acrescenta que não é o mestre delas, então as mulheres passam a usar chantagem emocional. Mas Arel diz que está desistindo e promete dar uma olhada neles. Quando seus amigos perguntam o que vem por aí para ele, Arel diz que irá primeiro para casa e depois irá para a cidade dos monstros, já que agora ele possui um animal de estimação monstro. Ao ver o Slime, seus amigos ficam assustados, mas Arel mostra que ele pode ser fofo e dá um nome a ele. Enquanto isso, os diretores discutem o assunto da saída de Arel da cidade e percebem que não podem forçá-lo a ficar. O fantasma de Bleg se junta a eles na reunião, assustando todos. Bleg então garante que apenas seu corpo foi comido pelo lodo e acrescenta que ele precisa voltar e sugere que trabalhem juntos, já que a magia negra é indispensável na formação de um senhor mago. Depois, Arel se despede de seus amigos e volta para casa, mas sem ele saber, alguém o está observando. Em um castelo em outro lugar, alguém relata a uma imperatriz que Arel foi encontrado na Cidade da Magia, e a rainha ordena a seus subordinados que garantam que fiquem um passo à frente dele. Enquanto isso, Arel voa para casa com Maddie, que lhe pergunta sobre sua família. Em resposta, Arel revela que seu pai é um senhor mago e sua mãe uma deusa da espada, fazendo Maddie enlouquecer. Depois, eles passam a noite na cidade. E enquanto Aurel relaxa no banho, uma senhora chamada Corea aparece e pede para se juntar a ele. Só então ela começa a jogar 20 perguntas, e quando Arel continua respondendo como se esperasse pegar o biscoito dela depois, Maddie o avisa que ela não é uma garota normal. Arel então diz que está ciente, então a senhora pergunta por que ele está em sua jornada, e Arel revela que está tentando ver o quão forte ele pode ficar sem classe. Ao ouvir isso, Corea pergunta se as pessoas zombam dele por não ter classe, mas Arel diz que não se importa com isso. Depois disso, Corea o convida para ir com ela ao Império, onde uma imperatriz proibiu todos de discriminar pessoas sem classe. Porém, Arel recusa a oferta porque tem outro lugar para ir e sai do banho. Mais tarde, enquanto comem, Might aconselha Arel a considerar a oferta da garota, mas Arel recusa. Então, na manhã seguinte, quando Arel sai, Corea fica no seu caminho e revela que sua imperatriz está procurando por ele. Mas como Arel a recusa novamente, ela tenta lutar com ele. Arel então a reinicia com um chute e diz aos espiões escondidos para saírem. De repente, eles o cercam, e quando Careja se junta a eles, perguntam se ela está bem. Depois disso, Kureha ordena que os espiões capturem Arel. Pouco depois, alguns monstros aparecem em cena e ficam surpresos ao encontrar Kureha e os outros espancados. Curiosos, eles perguntam contra quantas pessoas eles lutaram, e Kureha revela que era apenas um homem sem classe. Enquanto eles se perguntam quem é o cara misterioso, Arel sai do esconderijo e então uma cavaleira de dragão chamada Dora ordena que ele o siga para ver a imperatriz. Só então, Tiggy, a garota do povo fera, se prepara para lutar. Então Arel diz a eles para irem até ele com suas melhores habilidades. De repente, todos eles o atacam juntos, mas acabam na poeira como seus amigos. Não impressionado, Arel diz que gostaria de saber por que a Imperatriz está desesperada para vê-lo, e a Corea revela que ele não é páreo para as habilidades da Imperatriz. Só então, Arel decide descobrir por si mesmo e alguns momentos depois, chega ao castelo da Imperatriz. Quando ele entra, o portão se fecha atrás dele e ele é cercado pelos subordinados da Imperatriz armados com armas. Alguns momentos depois, alguns dos subordinados desabam na porta da sala do trono e Arel entra. Enquanto comenta que os generais são péssimos, Aurel então pergunta pela Imperatriz.
E enquanto Arnella, uma general, se prepara para atacá-lo, Estrela, que acaba por ser a Imperatriz, corre para abraçar Aurel enquanto ele luta para se separar dela. Mais tarde, Aurel pergunta a Astrea por que ela o está procurando, e ela o lembra que fez uma promessa de construir um país onde não houvesse discriminação contra pessoas sem classes. Quando Astrea acrescenta que vão morar no campo junto com a família, Aurel diz que não é necessário, pois ele tem coisas que quer fazer. Só então, Aurel explica que não ter aulas lhe permite dominar qualquer coisa e revela como sua jornada longe de casa o levou a conhecer muitas pessoas e aprender com elas. Quando Astra comenta como ele cresceu, Aurel diz que voltará para vê-la em outra ocasião, mas ao sair, Astea ativa sua habilidade de vontade do céu, uma habilidade que faz com que todos a obedeçam. De repente, ela manda Aurel parar e acrescenta que ele vai se casar com ela. Pensando que funcionou, ela corre para beijá-lo, mas em vez disso leva um chute no rosto. Chocada, Astea pergunta por que sua habilidade não funcionou com ele, e Arel revela que bloqueou os ouvidos com o vento para não poder ouvi-la. Depois disso, ele comenta o quão bem Astea cresceu e se despede dela. Depois que ele sai, Astea diz que Arel se preocupa com ela e fantasia em torná-lo dela sempre que retornar, surpreendendo seus subordinados. Mais tarde, Al chega em casa e Farah o recebe com um abraço. Ela então diz que ele deveria ter contado a eles antes de partir. Só então Mira aparece e o abraça também. E enquanto eles conversam, Marty aparece e diz que sua família é um bando de pessoas normais. Divertida com isso, Mira agarra Mad, pensando que ele é uma lembrança, e pede para ficar com ele. Então Erel coloca o Wob na cabeça dela e diz para ela se divertir. Depois disso, Erel revela que conheceu Astea, e quando Feyre pergunta como ela está, ele diz que ela está bem. Mais tarde à noite, Rainer vai até o quarto de Arel e pergunta se eles poderiam conversar sobre sua passagem por Magic City. Em resposta, Arel diz que também gostaria de ouvir tudo o que ela aprendeu. Quando Rainer diz que sempre achou que ele não estava interessado nela, Arel diz que gostaria de saber o quão forte ela ficou, então eles conversam noite adentro. Na manhã seguinte, Meera grita e sai correndo do quarto de Arel com uma carta, anunciando que ele desapareceu novamente. Qual das muitas habilidades de Arel é a sua favorita? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. E se quiser mais vídeos como esse, curta e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.